E aí pessoal, eu, de novo, mais uma vez. Como vocês devem saber, todos os vídeos desse canal aqui são baseados em pesquisas que eu ando fazendo e curiosidades que eu vou aprendendo na minha caminhada como modder, programador ou sei lá o que seja. Eu posto sobre o que eu quero aqui. E dessa vez eu vim falar sobre um problema específico do desenvolvimento de jogos no PlayStation 2 atualmente. Em algum momento de quando eu tava mexendo com o PlayStation 2 eu já me questionei por que não existem muitos fangames para o PS2. A parada é que recentemente o Mario 64, que não é um fangame, sim um jogo que foi decompilado, foi portado para o PS2 usando o PS2 SDK, que é o Homebrew SDK. Sendo que o melhor SDK para você portar jogos para o PS2 é o SDK da Sony. E por que não usar o SDK da Sony para isso? Bem, tem uma explicação mais ou menos boa para dizer por que é tão difícil portar jogos para o PS2. Mas vamos entrar em detalhes, não tantos detalhes, eu vou tentar resumir isso de maneira compreensível para todo mundo, até porque envolve muita questão técnica, falar sobre componentes do PlayStation 2 não é algo que eu quero abrir aqui, porque eu ia ter que criar vídeos muito longos e detalhados, e não é essa a intenção. Então para esse vídeo eu preparei uma lista de motivos de por que é tão difícil, tão complexo criar jogos em si ou portar para o PS2. O principal motivo, e que todo mundo fala, e que eu vou reforçar ainda mais aqui, é que a arquitetura do PS2 é complexa e funciona de maneira diferente da de um computador pessoal, por exemplo. Até mesmo programadores experientes podem se atrapalhar lidando com ela, pois exige amplo conhecimento técnico da comunicação entre os componentes do PS2. Até porque ela não se resume a CPU, GPU, blá 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 blá, como no PC. Até porque no PC também é complexo, até porque é GPU, CPU, RAM e tal, tem sub-áreas, mas no PS2 chega a ser mais complexo ainda, até porque só a CPU do PS2 é dividida em 8 setores separados para cuidar de coisas diferentes dentro do die, que é aquele cubinho, tal, processador. Então, meio que o processo é diferente. E você teria que fazer muitas adaptações para portar algo do PC para o PS2, por exemplo. Também é essencial o conhecimento de programação em baixo nível. Baixo nível eu quero me referir a Assemble e não C, até porque C já é um nível baixo e Assemble é um nível mais baixo ainda. Assemble MIPS ainda por cima. E o controle da quantidade extremamente limitada de hardware. Além de que geralmente pessoas que têm pequenas iniciativas de criação de jogos não dispõem de experiência ou conhecimento suficiente para tais operações. Não me entendam mal, eu não tô julgando nem tô falando que você não é capaz, mas a questão é que vocês que trabalham com engines já prontas como a Unreal, como Unity, como Godot, vocês vão ter problemas lidando com não ter engine nenhuma e você ter que criar sua própria engine, provavelmente. É isso que eu quero dizer. Vamos seguir a lista. Continuando essa parada, vamos falar sobre os SDKs. SDK, para quem não sabe, é um kit de desenvolvimento de softwares para determinada ferramenta, para determinado sistema, para determinado hardware, como o do PS2, como a gente já tá abordando aqui, né? No PS2 nós temos dois SDKs. Primeiro eu vou falar sobre o PS2 SDK, que é o SDK mais atualizado de código aberto e que atualmente é usado para a criação de homebrews como o OPL, o Launchshelf, FMCB e tudo mais. É ele que é usado para fazer os homebrews. Uma grande desvantagem do Homebrew SDK é que ele não tá completo, digamos assim, não tá fechado, ele tá em constante atualização e isso faz com que algumas funções dele possam quebrar ou que outras possam ficar inutilizáveis, como a VU0 às vezes não pode ser usado em determinadas situações ou em determinadas atualizações ela não conseguia ser usada mesmo, apenas limitada a V1. Isso ferra com a otimização que é tão crucial pra gente que trabalha com PS2 no geral, né? Pra aplicativos é de boa, mas pra jogos inteiros é um desafio e tanto. Agora vamos falar sobre o SDK oficial da Sony, que basicamente foi o SDK usado para criar todos os jogos que nós temos para o PS2. A biblioteca gigante de mais de 4.000 jogos, incrível, colossal. Ele é completo, fechado, mas o código dele não é aberto ao público, ou seja, se ele tiver algum problema, para que seja corrigido, vai ter que ser feito engenharia reversa e tudo mais. Além de que a última versão dele não é pública, ninguém tem acesso basicamente. A única versão que a gente tem acesso, que está completa e que funciona, é a versão 3.0.3, que é uma versão vazada com todos os documentos, ou seja, dá para usar e aprender como se usa. No entanto, como nem tudo é perfeito, nós temos um problema. O SDK
da Sony é feito para trabalhar com a PS2 Tool, que é uma ferramenta de desenvolvimento mais conhecida como o PS2 Dev Kit, que as pessoas chamam, que basicamente é um Dev Kit que é muito caro, raro, e que vem com um PS2 especial para fazer debug e etc. E quase ninguém tem essa porcaria. Então, para que várias pessoas possam compilar um projeto, fica complicado, né? E o emulador, ele não funciona direito com isso. Se você for usar o sistema de host, que é o sistema para fazer o debug rápido e testes, ele não funciona de jeito nenhum. Então você fica reduzido a criar uma ISO para fazer seus testes e desacelerar eles. Fica muito lento fazer o processo, tornando ele inviável praticamente. Aí você me pergunta, e se a gente adaptar as engines já feitas para o PS2 no SDK oficial da Sony para o PS2 SDK? Então, engines famosas como a Unreal 2 e a RenderOS são feitas para o SDK oficial da Sony, como eu já falei, tornando inviável o seu uso por enquanto. E para poder adaptar para o Homebrew SDK teriam que ser reescritas do zero, e teriam muito mais limitações de hardware, além de limitações relacionadas a bugs, muito mais bugs, porque você tá lidando com uma parada que é feita pela comunidade que, por incrível que pareça, mesmo tendo 21 anos, não entendi totalmente como funciona o hardware do PS2, até porque isso foi feito por partes e não por uma pessoa só. O SDK oficial também não foi feito por uma pessoa só, mas eram engenheiros, pessoas especializadas, diferente da galera da comunidade. Tudo isso que eu falei torna um pouco difícil projetos como o RE3 e o RE Vice City vejam a luz do sol, do céu do PS2. Como programador, qual é a solução que eu arranjaria para isso? Então, essa meio que é uma seção extra do vídeo que eu não roteirizei, mas que é 100% advinda das pesquisas que eu ando fazendo com a ajuda do AIP e tudo mais. Eu vou direto ao ponto. A forma mais fácil de resolver essa situação é adaptando o emulador PCSX2, que é de código aberto, para funcionar com o SDK oficial da Sony. Ao que parece, o sistema de arquivos SCE File IO, que é File Input Output, não é totalmente documentado no PCSX2, ou seja, ele não é usável. E esse é o principal problema. O sistema de arquivos nativo do PS2 não funciona no emulador. E esse é o problema que tem que ser resolvido para poder criar jogos inteiros no PS2. E é um problema que aparentemente é um dos mais curtos de serem resolvidos e só dependem dos desenvolvedores. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, compartilha, dá like, sei lá, se inscreve no meu canal também. Muito obrigado e até logo.